O túmulo silencioso e o legado esquecido. O nome na sua lápide é Francis Seymour Fonda e está gravado num marcador modesto no cemitério de Ogdensburg, um campo de enterro tranquilo numa cidade de classe trabalhadora no Rio São Lourenço. Tão longe de Hollywood quanto uma pessoa pode ser enterrada, permanecendo no estado de Nova York. Não existe um monumento elaborado. Não há nenhuma placa que registre a sua descendência da realeza inglesa. O seu casamento com um dos atores mais celebrados da história americana, ou o facto de ter dado à luz 2 filhos que se tornariam algumas das pessoas mais famosas do mundo. Não existe sequer, na maioria dos relatos da família Fonda, um reconhecimento sustentado de que ela existiu. Frances Ford Seymour nasceu em Ontário, foi educada em Massachusetts, casou-se 2 vezes em Manhattan, ficou viúva aos 27 anos, casou-se novamente com Henry Fonda aos 28, foi internada num sanatório aos 41 e partiu no seu 42º aniversário. Ela deixou 6 notas de despedida, endereçou-as às suas filhas, ao seu filho, à sua mãe, à sua enfermeira e ao seu psiquiatra. Ela não escreveu uma para o seu marido. Essa omissão, entre todos os detalhes da sua vida definidos pelo silêncio e pelo apagamento, pode ser a coisa mais articulada que Frances alguma vez disse. Nesta narrativa, traçamos como uma mulher descendente do irmão da 3ª esposa de Henrique VIII, casada com a realeza de Hollywood, suportou um marido que não a conseguia amar, sofreu feridas infligidas na infância que a sua era não tinha linguagem para tratar, e morreu sozinha num sanatório dourado no Rio Hudson, enquanto o seu marido atuava no palco sob uma ovação de pé a 13 quilômetros de distância. Origens reais e a ascensão social. Frances Ford Seymour entrou no mundo a 4 de abril de 1908 em Brockville, Ontário, uma pequena cidade no Rio São Lourenço de modesto comércio vitoriano, como filha de Eugene Ford Seymour, um advogado, e Sophie Mildred Bauer. Ela tinha um irmão mais velho, Ford de Villers Seymour. A família era de classe média alta para os padrões provinciais canadianos, respeitável, mas não grandiosa. E, no entanto, a linhagem que carregavam era extraordinária. O nome Seymour não era coincidência. Frances vinha de uma família com linhagem documentada, rastreável a Edward Seymour, primeiro duque de Somerset, o irmão mais velho de Jane Seymour, a 3ª esposa do rei Henrique VIII. Edward Seymour esteve entre os homens mais influentes da Inglaterra Tudor. Após o casamento da sua irmã com Henrique em 1536, ele subiu meteoricamente através do favor real. Foi nomeado Lorde Protetor da Inglaterra durante a menoridade do seu sobrinho de 9 anos, o rei Eduardo VI, em 1547, e governou efetivamente o país por 2 anos e meio antes de ser superado, preso e executado por traição em janeiro de 1552. A sua irmã Jane, gentil e obediente, nascida por volta de 1508 em Wolf Hall, Wiltshire, tinha captado o olhar do rei enquanto servia como dama de companhia, e foi prometida a Henrique no dia seguinte à execução de Ana Bolena. Ela morreu 12 dias após dar à luz o futuro Eduardo VI, e continua a ser a única esposa de Henrique VIII a receber um funeral de rainha, enterrada ao lado do seu marido na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Esta linhagem não era apenas uma curiosidade de sala de estar para a família Seymour. Foi refletida conscientemente no nome dado à filha mais famosa de Frances, Lady Jane Seymour Fonda. O nome de batismo completo de Jane é um tributo direto à rainha Tudor, que deu início a tudo. Entre os primos de 1º grau de Frances estava Mary Benjamin Rogers, primeira esposa do milionário da Standard Oil, Henry Huddleston Rogers Jr., uma descendente documentada tanto do presidente John Adams quanto do governador de Massachusetts, Samuel Adams. O ramo Bauer da árvore genealógica passava por antigas linhagens protestantes da Nova Inglaterra, que remontavam à fundação americana. Quando Frances tinha aproximadamente 14 anos, por volta de 1922, a família mudou-se de Ontário para o sul, para Fairhaven, Massachusetts. Ela frequentou a escola secundária pública local e atingiu a maioridade contra o pano de fundo do dinheiro antigo da Nova Inglaterra. As conexões Rogers, a linhagem cívica,
o prestígio de um nome que carregava peso em ambos os lados do Atlântico. Aos 20 anos, ela tinha se tornado precisamente o que a sua ancestralidade e beleza pareciam prometer. Uma socialite transatlântica surpreendentemente elegante de primeira ordem, à vontade nas salas de estar da Quinta Avenida e nas casas de campo inglesas, onde a riqueza do velho e do novo mundo se misturavam entre as guerras. Fotografias do período mostram uma mulher de uma compostura impressionante, loira, de ossos finos, com o tipo de porte que comunicava a educação antes de uma única palavra ser dita. Ela vestia-se com contenção em vez de ostentação, favorecendo linhas limpas e tecidos de qualidade sobre a ornamentação. E movia-se pelos escalões superiores da sociedade de Nova York e Londres, com a confiança tranquila de alguém que nunca precisou de provar o seu direito de estar lá. O nome Seymour abria portas. As conexões Bauer garantiam apresentações, e a própria aparência de Frances, que mais tarde atrairia uma série de homens ricos e proeminentes para a sua órbita, completava a imagem de uma jovem cujo futuro parecia assegurado e invejável. Ela era, por todas as medidas externas que a sua era valorizava, uma mulher a quem tudo tinha sido dado. A ferida invisível da infância. Mas sob o exterior polido, os ossos finos, o pescoço gracioso que a sua filha Jane mais tarde lamentaria, a pose que a fazia parecer intocável, uma ferida já tinha sido infligida e nunca cicatrizaria totalmente. Frances Ford Seymour foi abusada sexualmente quando era uma menina em Ontário. O abusador era o afinador de pianos. Ele era o único estranho autorizado a entrar numa casa selada pelo avô materno de Frances. Um alcoólico paranoico que trancava tudo e pregava tábuas nas janelas, que mantinha a casa como uma fortaleza contra o mundo exterior, mas que deixava este homem entrar regularmente para afinar o instrumento da família. Frances tinha aproximadamente 8 anos quando começou. Ela não contou a ninguém. O silêncio que aprendeu naquela sala em Ontário tornar-se-ia o princípio governante de toda a sua vida, um silêncio tão completo que levaria a sua própria filha mais de 50 anos, uma equipa de advogados e os registros de admissão psiquiátrica de um sanatório fechado para finalmente o quebrar. O que o abuso fez a Frances, na linguagem clínica, que não existiria por mais 7 décadas, foi destruir a arquitetura psicológica de autoproteção antes de esta terminar a sua formação. A pesquisa marcante da doutora Judith Herman sobre abuso sexual na infância, que Jane Fonda estudaria mais tarde ao tentar compreender a sua mãe, documenta o mecanismo com precisão. A violação precoce ensina a uma criança que o seu corpo não é seu, que os limites não se mantêm, que as pessoas que deveriam protegê-la não o farão, e que a culpa de tudo reside nela. As consequências ajusantes seguiram o padrão que a pesquisa de Herman prevê com uma precisão terrível. Frances passou por 9 gravidezes interrompidas antes de Jane nascer, um número que refletia não imprudência, mas o ciclo de revitimização repetida. A seleção de parceiros e situações que replicavam a violação original, porque o equipamento psicológico necessário para os reconhecer e evitar tinha sido retirado antes de se poder desenvolver. Ela foi promíscua de formas que confundiam e alarmavam aqueles ao seu redor, não porque desejasse intimidade, mas porque nunca tinha aprendido como a intimidade deveria ser quando não era acompanhada por coerção ou dor. Ela desenvolveu uma relação compulsiva com a cirurgia plástica que se intensificaria ao longo da sua vida adulta, procedimento após procedimento, visando corrigir um corpo que ela acreditava ser fundamentalmente errado. Fundamentalmente a fonte de tudo o que de mal lhe tinha acontecido. Ela experimentou episódios depressivos que se aprofundaram década após década em algo que nenhum médico, nenhuma instituição e nenhuma quantidade de riqueza poderia reverter. O tratamento de saúde mental na década de 1940 oferecia-lhe quase nada. Terapia de eletrochoque, terapia de coma insulínico, terapia da fala de qualidade variável e institucionalização quando tudo o resto falhava. O movimento que poderia ter dado a Frances um vocabulário para a sua experiência, que poderia ter lhe dito que o que aconteceu não foi culpa sua, não era uma marca do seu caráter, mas um crime cometido contra ela, ainda estava a 2 décadas de distância. Ela sofreu,
como a sua filha escreveria mais tarde, numa era antes da libertação, antes do estresse pós-traumático ser reconhecido, antes de as pessoas compreenderem o dano vitalício do abuso sexual precoce. Ela carregou a ferida para os seus 20, 30 e 40 anos, para 2 casamentos e 3 filhos, para salas de estar e sanatórios, e nunca uma vez, tanto quanto qualquer registro sobrevivente indica, lhe foi dito por alguém, em posição de autoridade, que a culpa não era dela. 20 anos depois, ela poderia ter encontrado a ajuda de que precisava. O primeiro casamento e a fortuna Brokaw. A entrada de Frances Ford Seymour na alta sociedade de Nova York veio através do casamento, uma união que trouxe prestígio, riqueza e, segundo todos os relatos, um sofrimento considerável. A 10 de janeiro de 1931, ela casou-se com George Tuttle Brokaw numa pequena cerimônia em Manhattan. Ela tinha 22 anos. Ele tinha 51. George Tuttle Brokaw era uma figura de substancial linhagem da antiga Nova York. O seu pai, Isaac Vail Brokaw, tinha sido o proprietário da Brokaw Brothers, um dos empórios de vestuário mais proeminentes de Manhattan, operando desde 1856. E após a sua morte, George herdou o direito de residir vitaliciamente na mansão Brokaw, no número 1 da East 79th Street, um marco da Quinta Avenida e uma das últimas grandes casas urbanas da Era Dourada na cidade. Ele foi educado em Princeton, admitido na Ordem dos Advogados de Nova York. Um golfista amador, realizado e proprietário do iate a vapor Black Watch, a bordo do qual uma vez recebeu o príncipe de Gales. E o homem em si era um desastre prestes a chegar à porta de qualquer mulher azarada o suficiente para se casar com ele. O casamento anterior de George Brokaw, no entanto, contava uma história muito mais sombria sobre o homem sob a superfície patrícia. A sua primeira esposa tinha sido Anne Claire Brokaw, mais conhecida na história como Claire Booth Luce, que se tornaria uma das mulheres mais formidáveis do século XX, dramaturga, congressista, diplomata e, eventualmente, embaixadora dos Estados Unidos na Itália. Ela tinha se casado com Brokaw a 10 de agosto de 1923, com apenas 20 anos, conduzida a isso por uma mãe socialmente ambiciosa que via em Brokaw uma porta de entrada para a Quinta Avenida. Segundo Claire, George Brokaw era um alcoólico abusivo, e o divórcio em 1929 foi concedido por motivos de crueldade extrema. Embora a separação tenha sido aparentemente amigável o suficiente para que Brokaw enviasse orquídeas de despedida à sua ex-esposa e fornecesse um acordo generoso de $500.000. Claire emergiu do casamento como, na estimativa da imprensa, a divorciada mais brilhantemente celebrada de Manhattan. Brokaw, entretanto, continuou o seu declínio e morreu não em casa ou num hospital, mas no Hartford Retreat, um sanatório de Connecticut, onde tinha sido internado como alcoólico e recebia cuidados há mais de um ano. Na vida deste homem, Frances Seymour entrou em 1931. Se ela conhecia o quadro completo do seu primeiro casamento, não é claro. O que está documentado é que tiveram uma filha juntos, Frances de Villiers Brokaw, conhecida como Pan, nascida a 10 de outubro de 1931, e que Frances também assumiu o papel de madrasta da filha de George com Claire Booth Luce, Anne Claire Brokaw, nascida em 1924. Anne tornou-se uma das figuras silenciosamente trágicas de toda esta história, uma estudante brilhante a caminho de se formar com distinção máxima na Universidade de Stanford. Ela morreu num acidente de carro na Palm Drive, em Palo Alto, a 10 de janeiro de 1944, no próprio 16º aniversário de casamento de Frances, enquanto regressava ao campus após as férias. Ela tinha 19 anos. A sua morte devastou a sua mãe, Claire Booth Luce, tão profundamente que a levou ao catolicismo, e removeu silenciosamente da vida de Frances outra das conexões familiares que poderiam ter provado continuidade e apoio. A morte de George Brokaw, a 28 de maio de 1935, aos 55 anos, deixou Frances uma viúva rica em meados dos seus 20 anos, com a fortuna Brokaw a proporcionar um nível de independência financeira que permaneceria com ela pelo resto da vida e que, após a sua morte, deixaria as necessidades materiais dos seus filhos asseguradas, mesmo quando as suas necessidades emocionais permaneciam permanentemente insatisfeitas.
Ela estava livre, era bela, rica, conectada e tinha apenas 27 anos. O encontro com a realeza de Hollywood. Dentro de um ano, ela estaria envolvida com um homem que definiria e, em última análise, terminaria o resto da sua vida. O encontro aconteceu no verão de 1936, num cenário de filmagem na zona rural inglesa, em circunstâncias que eram, à sua maneira, caracteristicamente deslumbrantes. Henry Fonda tinha sido escalado para Wings of the Morning, a primeira longa-metragem filmada em Technicolor de 3 tiras na Grã-Bretanha ou na Europa. Por insistência dos seus financiadores americanos que queriam o seu nome como seguro, caso a sua estrela francesa, Annabella, não conseguisse ligar-se ao público transatlântico. Ele já se tinha provado em The Trail of the Lonesome Pine, o primeiro filme Technicolor filmado ao ar livre, e o estúdio confiava no seu rosto para levar o público europeu para o novo mundo cromático do cinema a cores. Ele tinha 31 anos, estava recém-liberto da atração gravitacional do seu primeiro casamento com Margaret Sullivan, uma relação tempestuosa iniciada no dia de Natal de 1931 e dissolvida em 1933, da qual nunca se tinha desvinculado emocionalmente, e num período de triunfo profissional e deriva pessoal. A produção tinha se instalado nos Denham Film Studios de Alexander Korda, um complexo luxuoso construído numa propriedade rural inglesa em Buckinghamshire, com terrenos luxuosos e um rio que o atravessava. Uma tarde, durante as filmagens, um grupo de turistas americanos visitou o set para observar o cinema britânico em progresso. Entre eles estava Frances Seymour Brokaw, pequena, loira, recentemente viúva, vestindo a sua riqueza e linhagem com a facilidade de quem nasceu nela. Fonda notou-a imediatamente. Ele logo começou a conduzir até Londres em cada intervalo das filmagens para passar tempo com ela. Quando Wings of the Morning terminou, ele seguiu-a até Berlim, onde assistiram juntos aos Jogos Olímpicos de Verão de 1936. Em poucos meses, estavam noivos. Casaram-se a 16 de setembro de 1936, na Christchurch, na Park Avenue, em Nova York. Foi um namoro apressado, apenas 6 meses desde o primeiro encontro até ao altar. Frances era viúva há apenas 1 ano. Ela chegou ao casamento trazendo Pam, a sua filha de 4 anos do primeiro casamento, juntamente com a sua herança considerável e o prestígio social do nome Brokaw. Estabeleceram-se em Hollywood, onde a carreira de Fonda estava a acelerar em direção aos seus anos de maior sucesso. A casa da família, uma grande propriedade no número 600 da North Tiger Tail Road, em Bel Air, tornou-se o cenário de uma vida doméstica que parecia, por fora, impecavelmente composta. Jane Fonda nasceu a 21 de dezembro de 1937. Henry insistiu que Jane seria o nome cotidiano da bebê, não Lady Jane Seymour Fonda, que aparece na certidão de nascimento, um tributo à ancestralidade real inglesa da família. Peter Fonda seguiu-se a 23 de fevereiro de 1940. Na altura em que Peter nasceu, a energia ansiosa de Frances, que Henry inicialmente descartou como sendo da maternidade iminente, não tinha diminuído. Pelo contrário, tinha se intensificado. Henry, então nos anos ascendentes de filmes como As Vinhas da Ira e As 3 Noites de Eva, achava o comportamento cada vez mais errático da sua esposa uma fonte de irritação em vez de preocupação. Ele não era um homem inclinado à empatia, e o que não conseguia controlar, preferia ignorar. A fachada de uma vida perfeita. O que já era visível em 1940, a ansiedade, os comportamentos compulsivos, a fragilidade emocional, era apenas o começo. Henry Fonda continua a ser um dos verdadeiros gigantes do cinema americano. O rosto de Lincoln, de Tom Joad, do Jurado número 8. A persona no ecrã era tão consistente, tão moralmente íntegra, tão claramente decente que adquiriu a força de uma identidade. Henry Fonda era o homem bom em circunstâncias difíceis. Mas o homem privado era, em quase todos os aspectos que importavam para aqueles que viviam com ele, o oposto do seu eu no ecrã. Os seus 5 casamentos traçaram um padrão de indisponibilidade emocional
expressa através da substituição em série. Margaret Sullivan, Frances Seymour, Susan Blanchard, Afdera Franchetti e Shirley Adams. Cada esposa encontrou, em graus variados, a mesma coisa. Um homem de presença extraordinária que se tinha efetivamente selado de qualquer reciprocidade genuína. A doutora Margaret Gibson, a psiquiatra que tratou Frances no Austin Riggs Center, em Stockbridge, Massachusetts, não suavizou a sua avaliação. Chamou-lhe uma pessoa fria e absorvida em si mesma, um narcisista completo. Até a sua quarta esposa, a condessa italiana Afdera Franchetti, reconheceu o padrão abertamente. Henry Fonda é o primeiro a admitir que é um marido péssimo e um pai ausente. Susan Blanchard, a jovem por quem ele destruiu o seu casamento com Frances, descreveu mais tarde o seu próprio papel na união, subsequente, como o de uma geisha, fazendo tudo o que podia para lhe agradar, resolvendo problemas que ele se recusava a reconhecer. Ela tinha 21 anos quando se casaram, e ainda assim não conseguiu extrair um envolvimento emocional real de um homem que tinha aperfeiçoado a arte da ausência dentro da presença, que conseguia encher uma sala com a sua autoridade física e simultaneamente fazer com que cada pessoa nela sentisse que a sua atenção estava noutro lugar inteiramente. O verdadeiro Henry Fonda. O alcance das infidelidades de Fonda durante o seu casamento com Frances incluiu alegadamente encontros com Joan Crawford, Greta Garbo, Bette Davis, Tallulah Bankhead, Barbara Stanwyck e um caso intermitente de longa duração com Lucille Ball. Durante os anos da guerra, quando ele estava na Marinha dos Estados Unidos e Frances estava a criar Jane e Peter praticamente sozinha em Los Angeles, um processo de paternidade foi movido contra ele por uma mulher que alegava que um caso tinha produzido um filho. O processo acabou por ser retirado, mas o dano ao já precário sentido de segurança de Frances foi permanente. Jane, que cresceu a absorver as infidelidades do pai, insistiu mais tarde diretamente que as suas traições frequentes alimentaram a angústia mental da mãe e o seu fim precoce. Entretanto, as respostas de Frances à sua própria deterioração estavam a desenrolar-se na casa de formas que confundiam e repeliam Fonda, em vez de o moverem para a compaixão. De acordo com biógrafos e as próprias memórias de Jane, Frances andava pela casa despida em momentos de crise, numa tentativa desesperada de reconhecimento de um marido que parecia olhar através dela. Ela implorava-lhe que falasse com ela, arrastava-se pelo chão, submetia-se a cirurgia após cirurgia, sujeitando o seu rosto e corpo a repetidos procedimentos que Jane mais tarde compreendeu como a externalização de uma ferida não tratada. O abuso na infância que lhe tinha ensinado que o seu corpo era o problema, a coisa que precisava de correção. Nada disso o alcançava. Jane recordou mais tarde, com a clareza que vem de ter trabalhado muito para chegar à verdade. Acho que o meu pai não era a pessoa com quem ela deveria ter casado. Ele não era gentil com ela. Ele não era. E esse é o veredicto irredutível. O declínio da saúde mental. A saúde mental de Frances deteriorou-se ao longo da década de 1940, numa progressão que era visível para todos ao seu redor e abordada por quase ninguém com a urgência que exigia. Ela foi eventualmente diagnosticada com transtorno bipolar, mas o diagnóstico era apenas parte do quadro. Ela sofria de dismorfia corporal grave e expressa através de cirurgia plástica compulsiva. Múltiplos procedimentos realizados com um desespero que confundia os que a rodeavam. Desenvolveu distúrbios alimentares, que piorariam a cada ano que passava. Experimentou episódios depressivos recorrentes e fases maníacas que se tornaram mais difíceis de conter com o passar dos anos. Ela era, nas palavras de Jane, uma mulher que se sentia má e sem valor, odiava o seu corpo, era promíscua e nunca tinha sido equipada com a linguagem, a estrutura terapêutica ou a permissão social para compreender por quê. Em 1946, enquanto Henry estava fora a filmar My Darling Clementine, no Utah e no Arizona, Frances viajou secretamente para o Johns Hopkins Medical Center em Baltimore para se submeter a uma cirurgia não revelada. O próprio segredo era uma indicação de quão pouca comunicação existia entre eles.
As cirurgias não eram vaidade em nenhum sentido convencional. Eram a expressão externa de uma convicção interior, plantada na infância e reforçada por cada traição subsequente de que o seu corpo era a fonte de tudo o que estava errado na sua vida e que se ela pudesse apenas consertá-lo, remodelá-lo, corrigir qualquer falha que acreditasse ver no espelho, a dor poderia finalmente parar. Não parou. As crianças que cresciam no meio disto absorveram lições que levariam décadas para desempacotar. Jane deitou-se na cama da mãe uma tarde e olhou para as cicatrizes cirúrgicas que cruzavam o corpo de Frances, as consequências dos múltiplos procedimentos, e para um implante mamário que tinha endurecido e se distorcido sob o tecido cicatricial. Naquele momento, Jane escreveu mais tarde. Fez um voto. Faria o que fosse preciso para ser perfeita, para que um homem a amasse. O voto não foi uma decisão consciente. Foi uma marcação, a mente de uma criança a absorver a evidência diante de si e a tirar a única conclusão disponível sobre o que o amor exigia e como era o fracasso. No final da década, a situação tinha se tornado insustentável. Frances foi admitida primeiro no Austin Riggs Center, em Stockbridge, Massachusetts, onde a doutora Margaret Gibson formou a avaliação de Henry, que mais tarde entraria no registro. Henry, por sua vez, respondeu à institucionalização da sua esposa com a eficiência de um homem a resolver um problema logístico. Ele começou a ver abertamente a jovem Blanchard, de 21 anos e enteada de Oscar Hammerstein II, e informou Frances, enquanto ela ainda era paciente, que queria o divórcio. O momento deste anúncio, entregue a uma mulher já hospitalizada por doença mental, refletia ou uma ausência completa de consciência ou uma crueldade tão praticada que já não registrava como crueldade para o homem que a realizava. Em janeiro de 1950, Frances foi transferida de Austin Riggs para o Craig House Sanitarium em Beacon, Nova York. Ela não sairia de lá viva. Craig House, o refúgio dourado. A propriedade que se tornou Craig House teve as suas origens num dos melhores exemplos de arquitetura doméstica neogótica no Vale do Hudson. A mansão foi encomendada em 1859 pelo magnata dos transportes e herói da Guerra Civil Joseph Howland, que viria a servir o Exército da União como coronel e seria promovido a brigadeiro-general. O seu arquiteto foi Frederick Clark Withers, um discípulo de Calvert Vaux, o coprojetista do Central Park, que moldou a propriedade no pleno idioma neogótico. Em penas íngremes, arcos pontiagudos, chaminés de tijolo ornamentadas e quartos equipados com mobiliário personalizado, aquecimento a vapor e iluminação a gás produzida no local. A propriedade era conhecida como Tiaronda, uma palavra nativa americana que significa encontro das águas, uma referência à confluência do Fishkill Creek e do rio Hudson, visível dos terrenos elevados da propriedade. Em 1873, Howland expandiu a casa com uma sala de música centrada num órgão de tubos, projetado pelo seu cunhado, o renomado arquiteto Richard Morris Hunt. Howland morreu em 1886 sem filhos, e a sua viúva, Eliza, honrou a defesa vitalícia do marido pela saúde mental, doando toda a propriedade para ser usada como uma instituição psiquiátrica privada. Por volta de 1915, o psiquiatra de origem escocesa, Dr. Clarence J. Slocum, tomou posse, renomeou a Craig House em homenagem a uma instituição progressista na Escócia e estabeleceu-a como um dos primeiros hospitais psiquiátricos licenciados privadamente no país. A família Slocum geriu a instituição durante décadas, de acordo com uma filosofia que era genuinamente progressista para a sua era. Terapia da fala intensiva individual, atividades recreativas estruturadas e a crença de que o conforto, a dignidade e a normalidade poderiam atrair a mente fraturada de volta à saúde. Os pacientes jogavam golfe no campo de 9 buracos, nadavam na piscina, pintavam no estúdio de arte, caminhavam pelos 60 acres de terrenos cuidados e comiam refeições requintadas numa casa que mantinha o caráter de uma grande residência privada em vez de um hospital. As taxas refletiam a filosofia. Uma estadia de 1 ano custava cerca de $50.000.
aproximadamente o equivalente a $500.000 em dinheiro de hoje. F. Scott Fitzgerald, escrevendo ao Dr. Jonathan Slocum em 1934 sobre a admissão da sua esposa, chamou a Craig House de sua bela instalação e expressou sentir-se tremendamente satisfeito. Mas a Craig House era também, sob os seus pináculos góticos e relvados cuidados, um lugar onde a esperança ia para se esgotar. Zelda Fitzgerald foi admitida em março de 1934, durante o seu terceiro esgotamento nervoso, enquanto F. Scott editava as provas de Tender is the Night. As taxas de $175 por semana revelaram-se excessivas, e Fitzgerald foi forçado a mudá-la para uma instalação mais barata em Asheville, Carolina do Norte, onde ela morreu num incêndio em 1948. Rosemary Kennedy chegou à instituição após o fracasso catastrófico da lobotomia pré-frontal que o seu pai, Joseph Kennedy Sr., tinha organizado sem informar a mãe dela em novembro de 1941. O procedimento destinava-se a acalmar as suas mudanças de humor e impedir o que a família temia que se revelasse um passivo político. Mas em vez disso, deixou Rosemary permanentemente incapaz de andar ou falar claramente. E as visitas da família Kennedy durante a sua estadia foram raras. Este foi o mundo em que Frances entrou em janeiro de 1950, um lugar belo e terrível, dourado por fora e desesperado no seu âmago, rodeado pelo terreno de inverno branco das terras altas do Vale do Hudson, onde a cura para a maioria dos seus residentes mais famosos nunca chegou realmente. O ato final no 42º aniversário. Na manhã de 14 de abril de 1950, no seu 42º aniversário, Frances Ford Seymour sentou-se na Craig House e escreveu 6 cartas. Escreveu à sua filha Jane, escreveu à sua filha Pan, escreveu ao seu filho Peter, escreveu à sua mãe, Sophie, escreveu à sua enfermeira, instruindo-a com a precisão de quem tinha planeado isto cuidadosamente, para não entrar na casa de banho, mas para chamar o médico. E escreveu uma nota final ao seu psiquiatra, o Dr. Bennett. Fez tudo o que era possível por mim. Sinto muito, mas esta é a melhor saída. Ela não escreveu nada a Henry Fonda. Essa omissão, 6 notas para 6 pessoas que tinham importado para ela, e o silêncio para um homem que tinha sido seu marido por 13 anos. O homem que tinha anunciado a sua partida para uma mulher mais jovem, enquanto Frances já estava institucionalizada, é talvez a declaração mais eloquente que Frances alguma vez fez. Não foi um descuido. Foi um ajuste de contas. Henry Fonda já tinha deixado de existir como alguém que valesse a pena endereçar. A escolha do seu aniversário foi a sua própria forma de testemunho. Se a data foi escolhida pela sua ressonância simbólica, a ideia de uma vida completada, um ciclo fechado no mesmo quadrado do calendário onde tinha começado, ou simplesmente porque era um dia para o qual ela se vinha a planear há algum tempo, nunca poderá ser conhecido com certeza. O que a data comunica inequivocamente é intenção. Este não foi um ato impulsivo, foi uma decisão tomada com uma lucidez que por vezes acompanha o desespero total. Executada com o cuidado organizacional de uma mulher que tinha passado a vida a gerir os detalhes de casas e calendários sociais, e que agora aplicava essa mesma precisão ao seu ato final. Frances foi à casa de banho, fechou a porta e, com uma lâmina que tinha conseguido manter escondida durante semanas, a que recuperou de uma caixa de esmalte preto durante a sua última visita à casa. A visita em que Jane se recusou a descer e Peter se sentou com a mãe na sala de estar, sem saber que era a última vez que a veria viva. Ela tomou a decisão que vinha a planear há semanas. A enfermeira, alertada pela nota, em vez de entrar, chamou o Dr. Bennett. Ele chegou e encontrou Frances ainda viva. Ela morreu minutos depois. O que Frances não poderia saber totalmente era a crueldade particular do detalhe que mais tarde assombraria a sua filha mais profundamente. Jane tinha crescido a ver a sua mãe submeter-se à cirurgia após cirurgia. A reconstrução compulsiva de um corpo que Frances acreditava ser fundamentalmente errado, fundamentalmente inadequado, fundamentalmente indigno do amor que ela parecia não conseguir manter. O seu pescoço era uma das poucas características de que Frances se orgulhava.
Jane descreveu-o mais tarde como genuinamente belo. O fato de ela ter escolhido ferir a única parte de si mesma que não tinha tentado corrigir carregava o peso de uma declaração final sobre um corpo que ela tinha passado uma vida inteira a tentar consertar e que ainda assim, no final, não conseguia aceitar. Ela tinha 42 anos exatos. O funeral e a mentira. A resposta de Henry Fonda à morte da sua esposa foi, à sua maneira, tão reveladora quanto qualquer coisa que ele tivesse feito durante o seu casamento de 13 anos. Ele organizou um funeral privado e imediato, e compareceu ele próprio ao lado da sua ex-sogra, Sophie Seymour. Esses foram os dois únicos enlutados. Jenny e Peter, com 12 e 10 anos, não foram levados ao funeral da própria mãe. Ninguém explicou por quê. Ninguém parece ter sugerido que esta exclusão era cruel ou mesmo invulgar. Foi simplesmente uma decisão tomada pela autoridade da casa, o homem que geria a informação da mesma forma que geria a emoção, através do controlo total, sem reconhecimento da necessidade de mais ninguém. A história de cobertura foi estabelecida no mesmo dia. Henry Fonda disse aos seus filhos que a mãe tinha morrido de um ataque cardíaco. Esta era a versão oficial, o consenso doméstico, a realidade acordada. Frances não tinha morrido numa casa de banho no sanatório no seu aniversário. Tinha morrido de insuficiência cardíaca. Os seus filhos não deveriam fazer mais perguntas, e não havia mais perguntas a fazer. Nessa noite, Henry Fonda regressou à cidade de Nova York. Ele estava no meio de uma temporada na Broadway que batia recordes. Mr. Roberts, que tinha estreado no Alvin Theatre a 18 de fevereiro de 1948, onde interpretaria o tenente Doug Roberts por um total de 1.157 apresentações antes da produção fechar em janeiro de 1951. Ele ganhou o prêmio Tony de melhor ator pelo papel, o oficial naval íntegro que coloca o bem-estar da sua tripulação acima do seu, que luta contra a autoridade em nome deles, que se sacrifica pelos outros. Na noite em que a sua esposa morreu, Henry Fonda desempenhou este papel. Ele não faltou a uma apresentação. A mentira manteve-se por mais de um ano. A descoberta da verdade. Depois a mentira quebrou-se, não através de qualquer revelação parental, não através de uma conversa familiar, mas através da crueldade casual do jornalismo de celebridades. Jenny descobriu a verdade em Greenwich, Connecticut, numa aula de arte na Greenwich Academy. A sua colega de turma, Brooke Hayward, filha do produtor Leland Hayward e da atriz Margaret Sullivan, que tinha sido a primeira esposa de Henry Fonda, estava sentada ao seu lado. E as duas raparigas estavam a passar secretamente uma revista de cinema por baixo da mesa durante a aula. Dentro da revista estava um artigo sobre o seu pai. O artigo mencionava de passagem a morte da esposa de Henry Fonda, Frances, e nomeava a causa. Jane disse mais tarde ao entrevistador. Disseram que ela teve um ataque cardíaco e depois um dia alguém me passou uma revista de cinema com uma história sobre o meu pai e dizia que a sua esposa, Frances Seymour Fonda, tinha tirado a própria vida. E eu soube que era verdade. Eu soube que era verdade. Não havia nenhum adulto na sala. Não havia nenhum progenitor para suavizar o golpe. Não havia estrutura, nem explicação, nem contexto. Apenas uma frase numa revista de fofocas, lida em segredo numa aula de arte escolar, que colapsou toda a compreensão de Jenny Fonda sobre a morte da sua mãe e a honestidade do seu pai num único instante. Henry Fonda tinha seguido em frente com uma velocidade que permanece, mesmo para os padrões de Hollywood de meados do século, difícil de reconciliar com qualquer compreensão convencional de luto. Menos de 8 meses após a morte de Frances, em dezembro de 1950, ele casou-se com Susan Blanchard, de 21 anos, a enteada de Oscar Hammerstein II, a mulher por quem ele tinha anunciado o divórcio de Frances no ano anterior, quando Frances ainda estava hospitalizada em Stockbridge. Ele tinha 45 anos. Colocou Jane num colégio interno e trouxe a sua nova jovem esposa para viver na casa da família. O casamento durou 6 anos antes de Blanchard também descobrir que o homem com quem se tinha casado não tinha semelhança com o homem que o público acreditava conhecer. Frances, cujo nome não era pronunciado na nova casa, cuja fotografia não era exibida, cuja morte não era reconhecida em nenhuma conversa que os filhos pudessem ouvir, afastou-se cada vez mais da história oficial da família Fonda,
até ocupar a posição de um rumor em vez de uma mãe. O apagamento de Pan e o ciclo geracional. A filha de Frances, Pan, Frances de Villers-Brocal, nascida do primeiro casamento com George Brocal, é talvez a vítima mais eloquente deste apagamento. Pan esteve presente durante toda a infância de Jane e Peter, vivendo na casa como a sua meia-irmã mais velha e enteada de Henry. Henry tinha-a adotado formalmente. Ela aparece nas fotografias de família do período, loira, magra, claramente parte da casa. Mas no registro público da família Fonda, ela foi tornada efetivamente invisível. O documentário da HBO, Jane Fonda in 5 Acts, um exame de 2 horas e 15 minutos de toda a vida de Jane, estruturado em torno das suas relações com os homens que a moldaram, inclui fotografias em que Pan está visivelmente presente, mas nunca é identificada. Ela não é mencionada pelo nome, não aparece na narrativa. Um crítico, notando o estranho silêncio do documentário, descreveu Pan simplesmente como a irmã mistério de Jane Fonda. Pan passou a viver uma vida relativamente privada como pintora, casando-se eventualmente com Francesco Corrias e vivendo na Europa. Henry, no seu discurso de aceitação do Prêmio Pai do Ano em 1952, referiu apenas Jane e Peter, como se Pan nunca tivesse feito parte da casa, como se a filha do primeiro casamento da sua falecida esposa tivesse simplesmente deixado de existir quando Frances morreu. A culpa que se vinha a acumular em Jane desde a última visita de Frances à casa, desde a tarde em que ela se recusou a descer, tinha dito a Peter para ficar e jogar ao peão. Fundiu-se agora com a revelação da revista em algo que levaria décadas a processar. Como criança, disse Jane em 2018, pensas sempre que a culpa foi tua, porque a criança não pode culpar o adulto, pois depende do adulto para sobreviver. E leva muito tempo a superar a culpa. O silêncio que Henry impôs não foi apenas a ausência de conversa. Foi a construção ativa de uma família na qual o facto central, a morte em torno da qual tudo o resto orbitava, nunca poderia ser nomeado, examinado ou lamentado. A reconciliação tardia e o fim de uma era. Não foi até Jane Fonda estar no início dos seus 60 anos, enquanto se preparava para escrever My Life So Far, que ela obteve os registros médicos psiquiátricos da sua mãe da instituição em Beacon. O processo exigiu advogados. Os registros tinham décadas e o próprio destino da instituição, que tinha fechado em 1999 e cuja propriedade tinha mudado de mãos, significava que a recuperação em si era um ato de persistência arqueológica. O que Jane procurava não era primariamente documentação legal. Ela procurava uma explicação. Tinha passado 50 anos a viver com as consequências da morte da sua mãe, sem nunca compreender totalmente as suas causas. Os registros eram o último lugar onde essas causas poderiam ainda estar escritas. Entre os documentos que encontrou, estava a autobiografia dactilografada, em espaços simples que Frances tinha sido solicitada a escrever a quando da admissão. A prática de admissão que pedia aos pacientes para narrarem as suas próprias histórias, para darem aos médicos assistentes o material bruto de uma vida, a partir do qual iniciar a terapia. Frances tinha-a escrito. Tinha contado a história a estranhos num contexto clínico que nunca tinha contado aos seus filhos, ao seu marido ou talvez a qualquer outra pessoa na sua vida. Quando Jane a leu, compreendeu. A literatura clínica que tinha estudado em preparação para as memórias deu-lhe uma estrutura que transformou a retrospectiva em compreensão. Cada sintoma que tinha visto a sua mãe sofrer, cada comportamento que tinha confundido a casa e repelido o seu pai, cada cirurgia e cada hospitalização ligavam-se agora de volta a um único ponto de origem numa sala em Ontário, com uma porta trancada e um homem que deveria estar a afinar o piano. Jane tinha passado toda a sua vida adulta a olhar para estes factos como patologias separadas e a não encontrar nenhum centro de gravidade coerente. Os registros forneceram-no. No minuto em que eu li, tudo se encaixou, disse ela. A promiscuidade, a cirurgia plástica interminável, a culpa, a incapacidade de amar ou ser íntima. E fui capaz de perdoá-la e perdoar-me a mim própria. Jane escreveu na sua publicação de blog de 2013, dirigida a Frances, no que teria sido o seu 105º aniversário.
Gostaria que ela pudesse saber que eu compreendo. Que apesar de tudo a amo e tenho orgulho nela e sinto que ela fez o melhor que pôde com o que lhe foi dado para trabalhar. E gostaria que ela pudesse saber que trabalhei arduamente para quebrar o ciclo em que ela estava presa. Não perfeitamente, mas tentei. O ajuste de contas foi também inescapavelmente pessoal. Numa entrevista de 2017, marcando o Dia Internacional da Mulher, Jane revelou pela primeira vez publicamente que ela própria tinha sido vítima de violência sexual em criança. Fui assaltada, disse ela. Fui abusada em criança e fui despedida porque não dormi com o meu chefe. E sempre pensei que a culpa era minha por não ter feito ou dito a coisa certa. Ela não especificou as circunstâncias, mas a revelação, feita no mesmo contexto em que descreveu o que tinha sido feito à sua mãe, comunicou a dimensão geracional do trauma com uma clareza inconfundível. A sombra que Frances carregava para cada sala em que entrava, cada relação que tentava, cada hospital em que era internada, tinha continuado no tempo. Tinha caído sobre a sua filha. Lança uma sombra, disse Jane num podcast posterior. É geracional. A morte de Frances no seu aniversário na primavera de 1950 não terminou com ela. Irradiou para fora através das décadas seguintes, nos corpos e escolhas dos seus filhos, com a força de algo estrutural. Uma linha de falha, não um incidente. Jane Fonda começou a desenvolver a doença que consumiria um quarto da sua vida, poucas semanas após a morte da sua mãe, aos 12 anos. O distúrbio, a bulimia, entrelaçado com ciclos de anorexia, durou aproximadamente 30 anos. Ela esteve entre as primeiras mulheres famosas a falar sobre isso abertamente. O meu nome é Jane Fonda, disse ela a uma audiência em 2001, e durante 25 anos lutei contra a bulimia e a anorexia. Numa entrevista posterior, descreveu o que isso tinha realmente significado. Sofri muito, muito mal. Levei uma vida secreta. Estava muito infeliz. Assumi que não viveria além dos 30. Num ensaio de 2016, Jane ligou o distúrbio alimentar diretamente a ambos os progenitores. Tal como 3 das 5 esposas do meu pai, desenvolvi um distúrbio alimentar, provavelmente para preencher o vazio. A linha estende a patologia por toda a linhagem de mulheres pelas quais Henry passou, não como uma coincidência, mas como um padrão. Os 3 casamentos de Jane com Roger Vadim, Tom Hayden e Ted Turner seguiram o mesmo modelo, a compulsão de se moldar inteiramente em torno de um homem dominante para se sentir segura, validada e amada. Ela fez implantes mamários durante o seu casamento com Vadim, num ato que ecoava as compulsões cirúrgicas da sua mãe, e removeu-os após a sua separação de Turner. Um pesadelo recorrente tinha assolado o sono de Jane desde a infância até ao fim do seu casamento com Turner. Ela estava numa sala e não havia porta e não conseguia encontrar uma saída. O sonho parou depois de Turner. O ajuste de contas de Peter Fonda foi diferente na textura, embora não na profundidade. As suas memórias de 1998, Don't Tell Dad, o próprio título Uma Intimidade Póstuma, ofereceram o relato mais detalhado que qualquer filho Fonda tinha dado sobre como a casa tinha realmente sido. Um pai que era frio e distante, consumido pela carreira e casamentos sucessivos, uma família na qual a morte central tinha sido escondida e depois nunca discutida. Henry Fonda morreu a 12 de agosto de 1982, aos 77 anos, 5 meses após receber o seu primeiro e único Oscar por On Golden Pond. Demasiado doente para comparecer à cerimônia, na sua conversa final com ele, sentada aos seus pés durante a sua doença, Jane ofereceu-lhe perdão e pediu o dele. Sinto muito pelas vezes em que te causei dor. Perdoo-te por nem sempre seres o melhor pai. Sei que fizeste o teu melhor. Ele chorou. Frances não recebeu tal cena. Não houve leito de morte, nem reconciliação, nem filho adulto para se sentar aos seus pés e oferecer a compreensão que ela tinha merecido toda a sua vida. Jane acabou por dedicar My Life So Far a Frances, com palavras calibradas para carregar o peso de tudo o que tinha ficado por dizer durante meio século. Fizeste o melhor que pudeste. Deste-me a vida. Deste-me feridas. Também me deste parte do que eu precisava para crescer mais forte nos lugares quebrados. O Craig House Sanitarium,
que tirou a vida de Francis Ford, fechou permanentemente em 1999. A outrora grandiosa mansão vitoriana, onde Zelda Fitzgerald tinha pintado, Rosemary Kennedy tinha sido escondida da sua família e Francis Seymour tinha morrido no seu aniversário, atrás de uma porta de casa de banho trancada. Ergue-se hoje como uma ruína abandonada no norte de Nova York. O seu vazio é apropriado. Frances Ford Seymour Fonda foi enterrada em Ogdensburg, longe de Hollywood, longe da Quinta Avenida, longe da linhagem Tudor e das festas de Jardim de Bel Air e dos pináculos góticos da instituição que deveria salvá-la. E o silêncio que a seguiu foi tão completo que a sua própria filha leu a verdade sobre a sua morte numa publicação de fofocas passada por baixo de uma secretária escolar em segredo 1 ano depois de ter acontecido.